Boa tarde, tudo bom? Estamos começando a nossa aula de número 101. Esta aula é uma aula de revisão preparatória para as atividades de avaliação que você vai ter pela frente e ela aborda calor e temperatura. Estas duas imagens que aparecem aí no seu vídeo, mostrando um dia quente, ensolarado, e um termômetro, lembram que calor e temperatura são conceitos diferentes. O que é o calor? O calor é uma energia em trânsito, energia que está fluindo de um local para outro, energia que está se transferindo de um corpo para outro corpo por conta de diferença de temperatura entre esses dois corpos. Esta transferência, como é que se dá? Ela se dá sempre do corpo que está em maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Temperatura é uma medida de agitação das moléculas. Quanto maior a agitação das moléculas, quanto maior a movimentação, significa que elas estão mais energizadas, elas têm maior quantidade de calor, e nós avaliamos isso por meio de um instrumento e por meio de uma medida, que é a medida de temperatura. Então, esta imagem mostra como estariam se movimentando as partículas, no caso, partículas atômicas, na água quente. Na água fria, com cubos de gelo, a agitação é menor. O processo de medida de temperatura, se nós queremos avaliar qual é o corpo que tem a maior temperatura, se é essa xícara com café ou esse sorvete, nós vamos precisar de um instrumento de medida que é o termômetro. A energia presente nos corpos, dependendo de qual é o estado físico da matéria, fará com que tenhamos diferentes agitações. Quando nós comparamos estados sólidos, líquido e gasoso, na substância água, as moléculas de água que estão no estado gasoso estão muito mais agitadas, com maior velocidade, e isso faz com que elas, inclusive, se espalhem pelo ambiente onde estão. Você provavelmente já fez isso, né? Ou alguém da sua família, por alguma razão de dor, precisou fazer a colocação de uma bolsa de água quente. A energia térmica vai passar da bolsa, que está mais quente, para o frio, aquecendo aquela região. E aquela região vai ser como que massageada, porque ela vai ficar mais energizada. As moléculas presentes nessa região começam a se agitar também. Então, lembre-se sempre, o calor é energia em trânsito, energia que está passando de um corpo para outro, e a temperatura é uma medida, é um grau que a gente dá para avaliar esta agitação de moléculas. Esta figura mostra dois corpos, A e B. Se nós avaliarmos a temperatura 80 graus Celsius, corpo A, 40 graus Celsius, o corpo B,
o calor vai se transferir de onde para onde? Do corpo A para o corpo B, como as setas aí estão mostrando. É por conta dessa transferência de calor que a gente tem essa situação. Se a gente deixa um café em uma xícara sobre a mesa, esse café está momentaneamente quente, depois de algum tempo o café vai estar frio e você sabe qual é a razão disso. Energia térmica saiu do corpo mais quente, que é o café presente na xícara, para o ambiente. Então, a energia térmica do café foi transferida para o meio. Relacionado a esse conceito, nós temos o conceito de equilíbrio térmico. Veja você, nessa situação, nós vamos colocar em um mesmo recipiente água quente, água fria. O que vai acontecer? Você já sabe. Vai ter a transferência de calor da água quente para a água fria. Então, nós vamos ter uma nova situação. Nessa nova situação, nós temos uma temperatura diferente. Esta é a temperatura do equilíbrio térmico entre esses dois volumes iniciais de água. Equilíbrio térmico não é a mesma coisa que sensação térmica. Sensação térmica, também chamada de temperatura aparente, é uma avaliação da temperatura do nosso corpo ou de um outro corpo qualquer que a gente faz por meio do nosso órgão de sentido, através da pele, de estruturas sensoriais localizadas na pele. Eu estou falando aqui, mostrando as mãos, mas na verdade em toda a extensão da nossa pele nós temos essas estruturas que são capazes de avaliar a temperatura, os termorreceptores. São estruturas nervosas. Então, nós avaliamos um corpo, se ele está frio, isso é uma qualidade, se está quente, uma qualidade, um adjetivo, se está muito quente, mas nós não conseguimos dizer, olha, esse café está a 42 graus Celsius ou a 57 graus Celsius e meio. Isso não temos essa capacidade. Então, a sensação térmica, ela é imprecisa. Inclusive, pessoas diferentes podem avaliar de forma diferente a temperatura de um corpo, ter sensações diferentes. Para mim, às vezes, um café está muito quente, para outra pessoa o café está apenas morno. Já teve essa experiência? Essa figura mostra que a sensação térmica pode nos iludir. Veja, a mão direita desse menino na figura está colocada numa água fria, 10 graus Celsius, a mão esquerda está colocada em uma água a 50 graus Celsius, que para nós é quente. Quando colocamos essas duas mãos na água morna, as mãos vão dar indicações diferentes, vão transmitir sensações diferentes. A mão direita vai transmitir a sensação de quente, a mão esquerda uma sensação térmica de frio. Nós temos sensação de frio, por exemplo, ao usar álcool gel. Por
que essa sensação fria? Porque o álcool, ao evaporar, retira calor localmente. Ao retirar calor localmente, baixa a temperatura ali na pele. Da mesma forma, quando nós saímos molhados do mar, nós vamos sentir a sensação térmica de frio, porque nós estamos transferindo calor do nosso corpo para a água. Essa sensação de frio indica que nós estamos perdendo calor. Indica também que a temperatura do nosso corpo está mais elevada do que a temperatura do ambiente. Para medir de uma maneira precisa, adequada, nós usamos instrumentos, que são instrumentos de medida de calor. Calor em grego é termomedida, metron, termômetro. Termômetro é o instrumento. Um termômetro como esse é um termômetro de mercúrio, mas é um termômetro bem mais antigo, e nós temos termômetros mais modernos, como os termômetros digitais. Esses termômetros digitais, eles têm dispositivos eletrônicos que são afetados pelo calor e, por meio da tecnologia, essas informações que os termômetros digitais captam são convertidas em informações numéricas. Os termômetros, eles são relacionados com as chamadas escalas termométricas. Ao longo da história, diferentes cientistas, diferentes pesquisadores propuseram diferentes escalas. A que nós utilizamos foi proposta por um pesquisador chamado Celsius, e ele atribuiu o ponto zero à fusão do gelo. Água pura, gelo puro ao nível do mar. Então, quando ele coloca o termômetro, aquele local onde o mercúrio estaciona, porque está em equilíbrio térmico, ele vai deixar o termômetro naquela água com gelo durante alguns minutos, até que se atinja equilíbrio térmico. Então ele marca, olha, vou chamar isso aqui de ponto zero. E aí, ele coloca uma panela na água, deixa ela ferver, aparecer aquelas bolhas e coloca o termômetro. Agora o termômetro vai ter um novo equilíbrio térmico, ele vai dizer, olha, eu vou chamar esse ponto aqui de 100 graus. Então, 0 graus temperatura de fusão do gelo, o gelo está se convertendo em água líquida, e 100 graus ele atribuiu, na escala dele, aquele ponto onde está o mercúrio do termômetro está em equilíbrio térmico com a água em ebulição. Vamos fazer algumas questões agora. O calor é uma forma de energia sobre a qual é correto afirmar. Você vai escolher uma, essa está bastante fácil, não é verdade? Vamos ver qual dessas 4 é a que você considera como correta. Se você colocou como correta a D, acertou. O calor é definido como sendo energia que passa, que flui de um corpo devido à diferença de temperatura. Você já está ficando muito bom nesses conceitos. Porque essa questão você já teve a oportunidade de vê-la algumas vezes, não é?
Vejamos essa de falso e verdadeiro. O calor e a temperatura são a mesma coisa? Escolha a opção. Eu tenho certeza que você escolheu a opção. Qual das duas opções você escolheu? Falso. Muito bom. Você já não tem mais dúvida quanto a esses diferentes conceitos. Para que haja transferência entre dois corpos, transferência de calor entre dois corpos, eles devem estar em temperaturas diferentes. Isso está correto. Vamos colocar aqui um verdadeiro. Como chamamos a transferência de calor de um corpo quente para um corpo frio até que estejam na mesma temperatura? Você vai escolher uma entre essas quatro, se é sensação térmica, se é dilatação, se é equilíbrio, se é energia. Já escolheu? Então veja aqui a resposta. Muito bom. Equilíbrio térmico. Conceito que você também já está dominando. Vamos fazer uma outra questão para você avaliar esse conteúdo que aqui estamos abordando. Transferência de energia de um corpo a outro devido à diferença de temperatura entre eles. Essa é a definição de calor. Perfeito. Calor. Mais uma? Vou ler aqui com você, tá? As temperaturas dos corpos que tocamos determina as nossas sensações de quente e frio. Um corpo parece quente ou frio conforme a sua temperatura seja maior ou menor que a temperatura do nosso corpo. Dessa forma, podemos concluir que a temperatura é uma grandeza física que mede. Temperatura é uma grandeza, é uma avaliação física que mede o grau de agitação das moléculas. Essa foi rápido para você responder, não é verdade? E para que a gente encerrar esse conteúdo de revisão, veja essa tirinha. Ele está realmente muito febril, né? Está com muita febre. Está quente a ponto de fritar um ovo na testa. Óbvio que é uma tirinha, isso não corresponde à realidade. Agora, o que corresponde à realidade é que você está se habilitando cada vez mais para as próximas avaliações. Esse conteúdo que você viu na avaliação passada também cai na próxima. Por quê? Porque nós consideramos esse como um conteúdo muito importante, muito relevante. Então, é necessário que você, após essa aula, volte lá no seu livro do 7º ano. Ele já está bem usado, né? Mas eu recomendo que você mantenha esse livro ainda sob cuidados, porque o ano que vem seria muito bom que, estando esse livro em boas condições, você doasse esse livro para uma pessoa que precisa. Existem pessoas que necessitam, que não têm os recursos econômicos que, felizmente, você e a sua família possuem. Mas você pode fazer e você vai se sentir muito bem sabendo que uma pessoa
vai estar usando o livro que você doou e essa pessoa vai usar esse livro para tomar conhecimento da ciência, da natureza, como você nesse ano fez. Então, aqui agradeço a atenção de vocês. Até logo essa aula, uma aula um pouco mais curta, não é verdade? Mas agradeço de forma especial a Lavínia de Oliveira, que sempre nos acompanha mais uma vez, né? Então, uma boa tarde, Lavínia, boas aulas, você ainda tem outras aulas no chat, e aos outros que também, porventura, estejam nos acompanhando aqui no chat. Tchau, tchau!